gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, não sei se vocês já leram. Tem várias nuances, vários capítulos muito interessantes para os trabalhos que são executados dentro dessa casa. E algumas coisas para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Aqui são os capítulos que constam desse livro. Esse livro foi escrito por André Luiz, já tem alguns anos, acho que foi em 55, se não me engano, a primeira edição foi em 55. Mas ele é muito atual, posso dizer assim. Por mais que já tenha 60 e poucos anos aí, né? 70 anos quase. Ele é muito atual. Né? Então, muitas das atividades que nós fazemos aqui nessa casa e em outras casas espirituais, se a gente tomasse um pouquinho de cuidado com o que é dito nesse livro aí, as casas poderiam ser um pouquinho melhores. Não somente as casas, mas principalmente os médiuns. Né? Os médiuns poderiam ser um pouquinho melhores. Médiuns como nós. Médiuns como nós, que somos meio arredios, meio bravinhos, meio indisciplinados. Bom, vamos andar um pouquinho aqui. Falando um pouquinho do conteúdo, né, doutrinário que consta desse livro. Ele dá uma panorâmica, né? Falando um pouco das questões das leis divinas, ele vai permeando também o plano espiritual, ele dá uma perspectiva de vários casos, né? Ele vai tratando caso por caso, e sempre com um mentor principal deles, que é o Algos, né? Mostrando uma outra panorâmica, uma outra visão daquilo que está acontecendo na realidade. Como o André Luiz ele é meio abelhudo, né? Como vários que estão aqui são muito abelhudos, se mete algumas coisas, depois não sabe como sair delas. Você fala, não, mas eu sou tão calminho, você pode ser calminho aqui, né? Mas desdobrado é difícil segurar. E aí vocês vão se meter em coisas que depois ficam com algumas sequelas. Né? Vocês são bem calminhos. Tranquilinhos? Você é tranquilo, né, Bernardo? Essa fachada. Aqui continuando falando da vida e da morte, né? Ele acaba permeando, mostrando os dois lados, o que acontece aqui e o que acontece do lado de lá. A maioria das nossas atividades ou ações que nós tomamos encontram algumas dificuldades, ou a gente faz algumas coisas irregulares e ninguém fica sabendo. Então, só que do lado de lá está todo mundo olhando, né? Todo mundo olhando. No mundo desse mundo. E quando alguém, inclusive, quer nos obsediar ou estar na nossa cola, né? Sempre tem alguém pertinho da gente. Sempre. Está no seu carro, está no seu trabalho, andando com você na rua, no metrô, no ônibus, seguindo, vendo o que você faz e o que você pensa. Vai encontrar uma brecha, vai entrar. Não é normalmente ele que faz, né? Normalmente tem alguns investigadores que ficam nos seguindo durante muito tempo, depois dá o nosso dossiê para o chefe dele tomar a decisão. O que fazer? Os caras são muito bons. Eles têm uma vantagem, né? Eles têm um manto de invisibilidade que ninguém vê eles, né? Eles ficam nos seguindo durante um bom tempo, quando eles querem realmente nos pegar ou querem que através de nós a gente atinja uma pessoa que ela se mostra mais invulnerável, se mostra bem protegida. Porque nossas interferências ou nossas interrelações, elas sempre interferem em alguém que provavelmente a gente não poderia interferir. Através de relações de amizade, em relações mais íntimas, a gente acaba sempre interferindo. E muitas vezes o problema não é comigo. É através de mim que vai pegar uma outra pessoa. Por causa das relações que a gente tem entre nós. E eu às vezes não percebo que eu estou simplesmente servindo de bode expiatório para pegar outra pessoa. Então cuidado um pouco com isso. Então, por mais que você fale, mas eu sou tão pequenininho, só não sabe, não tem nada a ver. É que através de você, você pega outro. Que é onde eles estão interessados. É assim que funciona. Basta ter alguém que tenha um pouco
mais de influência sobre as pessoas, que vem desde a parte profissional, do empresário, políticos, ou pessoas que trabalham em centros como o nosso. Dependendo das relações que nós temos, você é atacado, não para pegar você, é que através de você, pelo seu desequilíbrio, pelo amor que a pessoa tem por você, ou os sentimentos que ela tem por você, ela vai acabar sendo afetada, porque esse é o ponto vulnerável dela. Então que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado, entendendo que nossas ações invariavelmente vai pegar alguém. Sempre pega. Só as orações não bastam. Oração? Oração não basta. A oração é básico, né? Estou falando de conduta. Nós temos que ter condutas diferenciadas. O que diferencia nós são nossas condutas. E começa tudo com o pensamento, né? Nosso pensamento nos trai. E é por onde eles se encostam. Eles pegam a gente pelo pensamento. Porque antes de agir a gente pensa, acho, né? Deveria ser assim. Deveria ser assim. Antes da gente agir, a gente acha que deveria pensar. Então, pelo pensamento, eles pegam a gente antes. Meu raciocínio está lógico. Aqui os atores, posso dizer assim, os principais personagens, né, que fazem parte do texto, vai lidando com cada um deles. Aqui eu coloquei uma pequena referência de cada um. O principal é aquele, é o André, né, que é o autor do livro, e o Aulus, que é o chefe, né, pode dizer assim, o instrutor responsável por tudo que ele está aprendendo nesse texto. E tem vários, né, que estão aparecendo no meio do caminho. Tem mais uma listinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Vocês acham que a gente emana todas essas coisas aqui? Raios, ondas? Vocês acham que nós temos essa capacidade? Nós somos bem fechadinhos, cada um com o seu. Basta pensar, a coisa vai. Não precisa nem agir. Pensou, vai. Então, cuidado com o pensamento. Né? Ele atinge as pessoas. Vai chegar até ela. As pessoas vão receber ou não, dependendo da vulnerabilidade dela. Se ela estiver vulnerável, aquele pensamento seu vai atingir ela. Assim. Se ela não estiver vulnerável, ele vai voltar. Só que é muito interessante, quando a pessoa está bem protegida, ou seja, ela tem um raciocínio diferente, não fica muito vulnerável a esses acessos exteriores. Então, quando a gente pensa numa coisa ruim ou algum desejo sobre a pessoa, bate, mas dificilmente volta direto. Via de regra, ele bate, dissipa, e aí tem as entidades que estão em volta, capta essa energia. E eles vão querer saber de onde está vindo. Porque daí é um fulcro de alimentação. Aí eles vão tentar achar o rastro ao contrário, para localizar da onde está partindo isso. E da onde está partindo, eles vão obsediar você. E isso vai acabar acontecendo. Então, cuidado com o que pensas, cuidado com o que desejas, cuidado com a raivinha que você fica de vez em quando. Não pensa ruim de alguém, não. Cuidado. Porque mesmo que a pessoa absorva aquilo lá, também se a gente deixa rastro, né? Porque essas ondas, elas são rastreáveis. Essas entidades que estão perambulando aí, elas vão sentir esse campo de vibração. Elas vão querer saber de onde está partindo isso. Sempre vão fazer o caminho contrário e aí vão achar quem emanou a energia. Aí eles vão se aproveitar disso. Ou simplesmente vampirizando, que é uma das coisas que mais acontecem, nós somos vampirizados o tempo inteiro, ou nos induzindo a produzir mais essa energia ainda. E aí o nosso corpo astral, né, vai começar a ficar debilitado, começa a ficar sem energia. E é o que muitas vezes acontece conosco. Nós começamos a pensar, começa sempre pelo pensamento, e
que a nossa energia vai decaindo, a energia vai decaindo, a energia vai decaindo. Você fala, mas como está decaindo? Some de alimento, tudo, é porque tem alguém sugando. E pesado. Ou a convivência, ou a permanência, ou o trabalho que é feito numa casa como a Arcas, por exemplo, elimina boa parte dessas energias. Mas não adianta você vir aqui, no dia você está preocupado, trabalhando aqui, você sai e continua pensando do mesmo jeito lá fora. Não vai adiantar, né? Essas energias voltam tudo outra vez para você. Então, um trabalho numa casa espiritual, ou uma igreja, num templo que seja, é de mudança consciencial. Você tem que mudar a maneira de pensar. Se você não muda, não vai só você ir lá. Limpa na hora, é como se você estivesse tomando só um banho. Como é que essa energia permanece em você? Muda a maneira de pensar. Se você não muda, não é o trabalho que vai desestabilizar. Desestabiliza o quê? Aprende a fazer isso no centro e replica isso lá fora. Essa é a diferença. Que é o que a gente não faz muito bem. Aqui falando um pouquinho de cada médium, né? Cada médium é uma força geradora violentíssima. A gente tem que tomar muito cuidado com essa força geradora. E, além dessas questões, desses raios, né, nós temos um probleminha chamado de personalizar a personalidade. A nossa personalidade, ela é milenar. Por mais que a gente tenta separar as coisas, né, elas vão se empilhando sobre nós. E hoje nós somos reflexo daquilo que a gente está fazendo hoje, das relações atuais, mais tudo que eu já fiz lá para trás. É muito interessante que a nossa mente, né, ela não consegue ter influência de coisas muito antigas, elas têm influência de coisas um pouco mais recentes. Então, em média, 2, 3 séculos para trás que vem para cá. Muito antigo e difícil acontecer, porque elas são muito barradas, essas energias. Senão a gente não iria conseguir sobreviver. Isso é muito difícil para nós. Umas coisas muito antigas, elas são colocadas meio que anteparos, né, ou campos de vibração dimensionais que impedem que elas venham com muita força. Isso de uma maneira geral, mas em alguns casos, que aí são exceções, essas coisas muito antigas vêm. E vem mesmo. Mas o normal é, no máximo, 3 séculos anteriores que ficam sempre meio alterando a forma de pensar ou a forma de agir atual. Não passa disso. Antônio, e como que a gente consegue distinguir se nós estamos sendo obsediados ou se é uma personalidade nossa que está ali nos sugando? Você nunca vai saber. Não tem jeito? Muito difícil. Quem consegue perceber isso um pouco são os videntes ou clarividentes, eles conseguem perceber. Porque quando a gente está incorporado, mesmo na própria incorporação, né, na própria obsessão, aquilo que a gente chama de auto-obsessão, né? A auto-obsessão, ou aquela incorporação que você incorporou sua própria personalidade, não tem um espírito do lado. Mas você está incorporado. O clarividente consegue perceber, mas não tem espírito do lado. Você está incorporando quem? Você mesmo. Só que em alguns casos, a nossa personalidade é tão poderosa que ela cria um outro ser. Fica do nosso lado, como se fosse um outro espírito. Mas quem é esse espírito? Eu mesmo. Isso tem a ver com o campo mental nosso. Nosso campo mental às vezes é tão vigoroso, tão forte, que você fica com um eu do lado. Difícil já viver comigo, já imaginou com dois, você e mais um. E nessa casa aqui, uma boa parte dos médiuns tem um campo mental muito forte. Por isso que se mete em um monte de enrosco. Não tem nada de elemental. Você plasma um novo ser que é você mesmo. Você tem a dupla personalidade? Não, não tem nada a ver com dupla personalidade. Ninguém tem dupla personalidade. Só tem uma personalidade. A gente usa esse termo, mas para mim é um termo errado. A personalidade é uma só. Mesmo quando a gente fala, a gente tem subpersonalidades ou múltiplas personalidades, é só uma manifestação. Mas na verdade, quantas personalidades eu tenho? Só tenho uma.
que é a soma de tudo que vem lá de trás, mas essa. Só tem uma personalidade. Ah, vamos separar as coisas. Não dá para separar. A gente está num campo vibracional, num campo dimensional único, que é o meu mental inferior. Ele está ali, está tudo ali. Eu posso ter, como é que fala, densidades um pouco diferentes, até pode falar. Então faz um corte, divide isso daí. Não tem como dividir. Nós já tratamos um caso assim numa roda uma vez. Mas espiritualmente, até as entidades espirituais, um preto velho para tratar isso, ou um caboclo da linha de Iemanjá que é muito forte nessa parte mental, eles não conseguem separar isso. Eles tratam isso num pacote. É um pacote só. E essas personalidades que acabam se constituindo até no ser invisível, elas têm um cordão de prata ali também? Não. Sou eu. Sim. Encarnado. Só espírito encarnado que tem. E tem coisa de declaração. E aí você começa a confundir com outros seres que existem também no nosso meio, que são aqueles artificiais, né? São os artificiais, são os cascões, tá? E aí são seres que ou pegaram nosso ectoplasma, ou pegaram até o nosso próprio corpo astral de alguém que já evoluiu. E o corpo astral foi pego no meio do caminho. E aí você trabalha essa energia como sendo um outro ser. Mesmo essas personalidades ligadas ao nosso corpo físico, elas não têm essa ligação com o cordão prata. É plasmado pela mente. Sua mente cria. E aí o médium, né? Isso que é mais difícil. Né? Então, a pessoa fala, o médium que tem clarividência, ele fica aí, é um espírito, não é? Quem é, como é? É difícil identificar isso. Mas hoje, né, o estado evolutivo que nós estamos, a obsessão ela é pequena. A obsessão é pequena. O que é em grande volume é a auto-obsessão. Essa é um grande volume. Nós estamos numa fase da nossa existência de depurar as personalidades. Não é de depurar as obsessões. É de depurar as auto-obsessões. É aí que o negócio está pegando. Então, a maioria dos casos que são tratados aqui, por mais que ele fala, tem uma entidade, tem não sei o que acontecendo, a entidade é você mesmo. É você mesmo. Inclusive, você se mostra como um mago, você se mostra como um bruxo, você se mostra como um obsessor terrível. E quem é? Você mesmo. Tem a ver com as sombras? Tem a ver com as sombras? Uma parte, sim. Uma parte, sim. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado hoje. O que é obsessão, o que é auto-obsessão, o que são essas entidades? Porque é difícil a gente conseguir separar isso. Hoje está difícil. Sempre foi difícil, né? Mas hoje está mais difícil porque a personalidade está indo muito mais forte. Muito mais forte. Esses obsessores sintéticos que a gente vê são forma física. É a gente que cria ou é alguém lá que comanda eles para vir? Tem de tudo. A maior parte, como eu falei, se é a maior parte é auto-obsessão, a maior parte quem cria sou eu mesmo. E essa auto-obsessão ainda não é também o maior problema nosso. O maior problema nosso são as formas de pensamento. Esse é o maior problema nosso. A auto-obsessão vem em segundo lugar. A forma de pensamento que é o problema. E o que é uma forma de pensamento? Essa é a criação muito particular nossa. Basta eu pensar ou ter uma força num desejo, numa raiva, você cria uma energia que tem forma. Ela tem forma. E ela vai na direção daquilo que você quer. Vai ser modulada e você vai conviver com essa entidade. Plasmada por você e alimentada por você. Enquanto você estiver pensando naquele jeito, não. Mas se você tiver com energia baixa e alguém te plasmar algo, você pode ficar naquele. É um sonho que fica se repetindo. Os sonhos repetitivos são nossos. Não é Ninguém plasma. sonho, não. Assim, aquela ideia fixa em algo que vai e volta. É seu mesmo, né? Ninguém te mandou. Não. Ninguém manda esse tipo de pensamento. Nós temos um problema chamado impaciência. Enquanto a gente não resolve certas coisas, fica pensando a mesma coisa. Você deu, o que você fez ali? Você gerou uma forma de pensamento. Imediatamente gerou. Você pode ser pego por essa forma de pensamento. Sempre vai ser pego, porque ela vai sugar você. Então, boa parte da falta de energia que nós temos, quem é que está sugando nós?
Essa forma de pensamento que eu gerei, porque eu não saio do ciclo de pensamento. Penso igual, penso igual, penso igual, penso igual, penso igual. Para quebrar a coração. Tá? Quebrar a coração. O coração não quebra, não. Não quebra. Você acaba de olhar, continua pensando igual. Você quebrou. Você não pode pensar igual, só isso. Mas já quebra. Mas você quebra, você deixa de alimentar, ela morre por inanição. Ele suga até o fluido vital também. É disso que ele vive. Sim. Que diminui a nossa. Sim. Boa parte de nós que não tem vontade de sair de casa, o que vocês acham que é? Forma um pensamento que está do seu lado sugando você. E foi você que criou essa forma. Inclusive ele está deitado com você do seu lado. Aí você fala, não consigo sair da cama. É lógico, ele está do seu lado. Não vai falar que é o marido ou que é a esposa, não são eles. É você que criou essa forma que está no meio dos dois ali, ó. Está no meio dos dois. Por isso que é bom uma cama king size. Pelo menos você dorme mais confortável. É bom colocar um cavalo no meio da sala, né? Para mudar o pensamento. Uma pessoa com depressão tem, então, N's. A pessoa depressiva, ela fica num ciclo fechado de pensamento, né? O depressivo é como se tivesse entrado num estado de autismo. Todo mundo aqui já passou por um estado de autismo, mais ou menos. Então, quando a gente tem depressão, é a saída do autismo. Mas muitos não conseguem, continuam na depressão. Porque a depressão fecha você no seu pensamento. E você não sai dele. Ou seja, você criou a forma de pensamento, ela está do seu lado e fica sugando você. Os depressivos, quem já passou por depressão, quem está em depressão hoje sabe que energia que você tem. Nenhum. E quem é o causador disso? Eu mesmo. Você fala, tem um obsessor, tem você. Por isso que um dos grandes remédios aqui chama-se guilhotina. Você resolve o problema depressivo imediatamente. Acabou o problema. Esse é o melhor tratamento. O problema é desplugar, né? É desplugar a pessoa, parar de pensar repetitivamente. Esse é o grande problema nosso. A gente não para. Uma coisa é você pensar, acabou o pensamento, mudou de assunto, vai. Tá tudo bem, isso não é um problema. O problema é você pensa, vai, pensa outra vez, vai, pensa outra vez, vai, e fica. Pronto, acabou. Você já criou uma energia, um campo energético. Não interessa se é na direção de alguém, se é na direção de coisas, situações, não interessa a direção. Repetiu algumas vezes, você já começou a plasmar, inclusive ele tem forma. Inclusive ele projeta você. É como se você estivesse lá atuando. Mas como é que eu mantenho essa energia? De algum lugar tem que vir essa energia. Essa forma que você criou não tem chakras para se alimentar. Então vai se alimentar de quem? De você. Você alimenta. Dá para a gente mudar de pensamento? Quando começa? Doutor, pior que isso é tão complexo que às vezes a pessoa que está na depressão, ela está tão fraca que começa a pegar as pessoas que estão em volta. Sim, porque o que acontece, né? Os nossos chakras são os verdadeiros alimentadores nossos de fluido cósmico, de prana, né? Os nossos chakras, principalmente os 7 principais. E quando a pessoa está depressiva, esse chakra já não consegue fazer essa troca. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vampirizar alguém. Vampirizar alguém. Aí eu vou ter que encostar em alguém, começa a olhar para o lado, aí vê como é que está ele do lado. Está aí do lado. Está aí do lado, olha aí do lado. Nós vamos fazer isso, nós vamos vampirizar sim. Vai vampirizar sim. Porque você não consegue mais fazer a troca. Mas pelo campo magnético seu, você pega a energia do outro. E pega mesmo. Pega mesmo. E você vai vampirizando. Aí o outro sai meio mole assim e vai. E você percebe pessoas assim. Você percebe. Percebe. Você senta do lado ou fica do lado de alguém. Não interessa onde, em qualquer lugar.
Pode ser na própria casa, na sua própria casa. Você é vampirizado. Tony, e a gente também, né? Às vezes, involuntariamente, você Nós fazemos isso também. Então basta que você esteja com pensamento repetitivo, você esteja naquele estado, sabe? Não precisa ser depressão, mas meio arruado, sabe? Meio não sei o que, você vai vampirizar. Alguém pode rapidinho. E é interessante que você sabe as fontes de onde pegar. Mas parece aqueles cachorros que vai ter um cheiro. Você sabe quem é. E você vai lá e vai vampirizar aquela pessoa. Você fala, mas isso é involuntário. Involuntário é uma obra. Você já fica com a sua antena e fala, eu preciso visitar alguém, eu preciso ir em algum lugar. Você já sabe, porque lá você... E aí você estabiliza. Ou seja, você só está alimentando o seu pensamento repetitivo, sua forma de pensamento, você só está alimentando isso. Cuidado com isso. Isso é um pouco mais sério do que parece. Isso está tão comum, tão corriqueiro. Cuidado. Bom, aqui falando um pouquinho de... Vocês conhecem o Mesmer? Você conhece? Já ouviram falar sobre isso? Mesmerismo? O que trata esse senhor aqui? Então, nessa época aqui de 1779, Mesmer fez várias experiências, pode-se dizer assim, com médiums dos mais variados para entender o campo magnético dos médiums. Ele trabalhou com pêndulo? Também, mas tudo isso é campo magnético. Então ele testou várias formas de verificar o tamanho do campo magnético, e inclusive fez algumas medidas, né, de vibração, médiums bem diferentes, e através dele, né, se criou toda uma tecnologia, um descritivo de como os médiums realmente atuam. Algumas descrições deles não foram muito bem aceitas na época, mas Kardec, por exemplo, deu muito bem em Mesmer para entender o que acontecia naquelas mesas girantes, o que acontecia nas incorporações. Então Mesmer, deu um direcionamento, porque ele fez muita experiência, um monte de médiuns, depois escreveu vários textos, depois criou até uma certa filosofia, né, de trabalhos, mas sempre envolvendo a parte magnética que nós geramos, não tem como escapar. Nós todos somos magnetizadores. Ainda bem que a gente não tem uma cabeça muito boa, porque se tivesse, ia ser difícil. Espero que um dia a gente chegue lá na nossa situação. Vamos falar do capítulo 1. Eu não vou conseguir chegar até o final desse livro, pelo jeito. Mas vamos tentar. Aqui a gente fala um pouquinho, né, das comunicações, né, e mostra o Aulo já aparecendo, né, dando algumas instruções, e aí aparece sempre esse André e o Hilário, né, que são duas pessoas que estão aprendendo como funcionam algumas coisas do lado de lá. Vocês já leram o livro dos médiuns? Acho que precisaria ler outra vez. Vocês conhecem bem essa parte do perispírito, vocês conhecem bem essa parte do corpo astral nosso, como funciona. Nós, como médios, a gente precisa entender um pouco nosso corpo etérico, corpo astral e pelo menos o corpo mental inferior. Conhecer bem esses três ajudaria muito naquilo que vocês fazem aqui na casa ou que vocês trabalham espiritualmente. Precisa conhecer bem essas estruturas. E aqui ele começa falando um pouquinho, né, desses campos de energia, dessa questão do equilíbrio e da evolução espiritual que nós precisamos trabalhar. Mas se a gente não consegue entender um pouco essa questão do nosso corpo astral, que é o perispírito, né, fica difícil a gente trabalhar um pouco mais adequado numa casa como a nossa. Tem que conhecer um pouco esses meandros para conseguir ser mais eficiente. Mas que a gente fala, não, a espiritualidade sempre vai nos cobrir, sempre vai nos dar a proteção ou fazer aquilo que deve fazer. Eu até concordo que a espiritualidade vai fazer o que deve ser feito, mas existe um problema. Quando eu não estou canalizando minha energia corretamente ou porque eu não conheço daquilo que eu estou fazendo, eu tenho muito trabalho
conosco para fazer com que a energia que eu deveria estar fluindo, flua corretamente. E se eu não tenho um pensamento fixo ou bem direcionado para cuidar de um órgão, cuidar de um chakra, a minha energia fica assim, ó. Aí as entidades que nos ajudam têm que ficar o tempo inteiro fazendo o quê? Captando essas energias para canalizar corretamente. Agora, se eu conheço, se eu aprendi a fazer, a minha energia vai certeira, ela não se dissipa. O que mais acontece, por exemplo, numa sala como essa aqui, num dia de tratamento, é um monte de energia dissipada, sem concentração. Por que isso vai acontecer? Falta conhecimento e falta foco. Sem os dois, a energia fica assim, no ar. Até nos trabalhos. No trabalho. No trabalho. Isso não é ataque? Tá? Isso também não é ataque? É o ataque seu. Se eu não estou focado naquilo que eu tenho que fazer, tá? Se eu começo a perceber tudo que está acontecendo em volta, para onde eu estou mandando minha energia? Para tudo quanto é lugar, menos para onde tem que mandar. Que é o que a gente faz, né? A maioria aqui repara nos outros, não repara? Cadê o foco daquilo que você está fazendo? Cadê a atenção no seu trabalho? Cadê o copo d'água, né? Isso, lembra do exercício do copo d'água? É o quê? Cada um de nós tem que pegar um copo d'água bem cheio, e andar rapidamente, dar uma volta no quarteirão, sem deixar cair uma gota. Você consegue? Não é para beber também, tem que chegar com ele cheio aqui. Para você fazer isso, o que você tem que fazer? Não tem que prestar muita atenção no copo? Isso que talvez esteja faltando para cada um de nós. Presta atenção no seu copo. Ah, mas está acontecendo. Presta atenção no seu copo. O seu objetivo é o copo. Se você prestar atenção, o que está acontecendo do lado, não importa. Que é isso que falta para a gente. Foco. E não é só aqui, né? Um monte de outras coisas lá fora. Cadê o foco nosso? Todo mundo assim. Aí aparece um negocinho que você fica mexendo com o dedo assim, assim. Aí o foco realmente foi. Aumenta mais. Mas isso é uma outra história. Não é um exemplo muito feliz aqui em São Paulo, eles têm que olhar, botar um olho no copo e outro no buraco. Independente se tem um buraco ou não, quem está com o foco no copo sempre vai dar um jeito. Você vai tropeçar, mas você segura o copo. Porque eu estou prestando atenção no copo. Prestando atenção no copo. É que a maioria não presta atenção no copo. Não presta atenção no copo. Ou seja, você não presta atenção naquilo que você tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer. A maioria nem sabe como cozinha, só cozinha. Às vezes não sabe nem como está passando a roupa, de vez em quando queima a mão. Eu queimei a mão, é lógico. Você não está olhando, não está nem prestando atenção. E quando você está no seu trabalho, é a mesma coisa. Faz algumas coisas estranhas, erradas. Ih, caramba. Por que fez errado? Se estivesse olhando, prestando atenção, não aconteceria isso. Fazer um exercício tanto, né? A gente está no foco, é um exercício tanto. É difícil hoje para a gente focalizar ou prestar atenção mais firme naquilo que faz. É difícil. Mas se eu não faço isso, a minha energia se dissipa assim de forma assustadora. E eu queimo muita energia, né? Por causa disso, porque eu não tenho foco. E as coisas, sabe, não andam. Porque a maioria de nós é exímio começador, ou seja, começa tudo, não acaba nada. Faz 30 coisas, e uma delas terminada, você fala, mas eu não sei porque as coisas não andam, porque as coisas não se resolvem. Eu pergunto, cadê seu foco? Cadê ela? Acho que o convívio com os animais ajuda muito a gente a ter essa percepção. Eles não divagam. São bem focados. Extremamente focados. Observando isso, a gente cria mesmo a gente consegue mudar alguns lados. Bom, aqui fala um pouquinho do quanto que o nosso corpo, né, limita um pouco a nossa percepção, mas ao mesmo tempo também é considerado uma grande proteção. Né?
quando a gente está vigilante, ou seja, está acordado, nosso corpo vai limitar um pouco a nossa percepção desse mundo inferior, tá? Mas ao mesmo tempo ele tem. E como que a gente pode trabalhar melhor essa questão da cura do corpo? Como que a gente poderia trabalhar melhor essa cura do corpo? Alguém tem uma dica? Mente sadia, corpo sadio. Como é que eu tenho mente sadia? Tirando todas as coisas que levam a gente Pensamento, formação à de pensamento. loucura. O que é um bom pensamento? Bom pensamento é nada que vá de encontro a outra pessoa, de maldade, desejar nada de mal. Acredito eu, né? Mas a maioria de nós só quer o bem. O meu bem. Eu só quero o bem. Não quero mal para ninguém. Só quero o meu bem. Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado. O bem que eu quero para mim é o mal para os outros. Eu não faço essa distinção. Eu só quero o bem. Sim, eu estou entendendo que é o bem para você. E o que é o bem para você? É as coisas do meu jeito. Do meu tempo. Na minha velocidade. E não pode ser nada fora daquilo que eu quis. Ser desse jeitinho. Mas é o foco que você falou isso. Isso não é foco. Não mistura as coisas. Mistura as coisas. Tá vendo? Mas eu estou querendo só as coisas para mim. Tudo bem, eu não quero mal para ninguém, só quero o bem para mim. Mas o bem para mim muitas vezes é o mal para os outros. Isso é uma questão de equilíbrio. O equilíbrio tem que ser o quê? O bom para todos, não para mim. Quando eu quero o bem só para mim, alguém está levando mal. Mas a gente não tem essa percepção, tá? A gente não tem essa percepção. Eu acho que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo. E às vezes eu não percebo a meleca que eu já fiz em volta. Mas eu estou certo. Por quê? A nossa realidade é relativa, né? Sempre. Quando não, o mal para os outros é o meu bem. Sempre. Isso é direto. Isso acontece direto. Quero ver o outro bem mal. Aí a gente bate pesado na corrupção, né? Qual é o problema da corrupção? Alguém quer o bem para ele, consegue o bem para ele, lógico. Mas não percebe o mal que fez para os outros. E nós não fazemos a mesma coisa? Qual a diferença? Ah, ele é muito mais? Tem certeza? Tem certeza? Não vejo muita diferença. O pior é quando a gente confunde esse mal para o outro com justiça, né? Que a gente acha, nossa, isso é super justo para aquela pessoa. Entra nessa questão do julgamento, né? Tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Controla um pouco a mente, controla a maneira de se expor. Hoje mesmo, vocês estão percebendo que a nossa pequena palestra aqui, uma pequena discussão, está havendo uma outra discussão por trás disso? Dá para perceber isso? A gente tem uns mezaninos esquisitos aqui. Mezaninos para baixo. Não sei se é mezanino para baixo, como é que fala? Porões. Tem umas entranças aqui no solo. Sei lá. Então, da mesma forma que a gente está expondo algumas coisas, tem outros campos dimensionais aqui também expondo. Trazendo um pouco essa reflexão. Esse livro, esse texto aqui, ele é muito forte nisso daí. E vocês acham que nós ficamos receptivos quando a gente é incomodado? Algumas coisas que estão sendo discutidas hoje aqui já está incomodando alguns de vocês. Né? E aí, como é que vocês reagem? Eu não me sinto muito bem, às vezes não. Porque eu estou aqui na frente. Eu gostaria de, às vezes, trocar de papel com vocês. Por um de vocês aqui na frente, para sentir o que eu estou sentindo. Pronto? Tomar um pouquinho de cuidado com isso. Acho que a reflexão, a auto-reflexão, acho que é importante. Mas cuidado com a emanação psíquica, ou a energia que a gente emana na direção contrária. Os olhos de vocês denunciam vocês assim de forma assustadora. Mostra se vocês estão concordando ou se vocês estão ligados com o que está acontecendo.
E além do mais, o corpo de vocês fala pra caramba, né? É facinho pegar. O que vocês acham desse esqueminha aqui? Aqui algumas considerações com relação ao corpo, mente, né? Nossa mente, que produz, né, essa verdadeira usina geradora. Depois nós temos esse campo de força inteligente, que seria a ideia, e aí ele ganha uma forma, né, que seria nosso pensamento. Um esquema básico de energia. Isso daí está no livro Evolução em Dois Mundos. E é muito interessante, né, que em todos esses campos bioenergéticos, ele só é possível se eu estiver captando esse fluido cósmico aqui. Se eu não estiver captando isso daí, essa emanação, essa campo de energia não é gerada. Você fala, mas é só os encarnados que conseguem gerar isso? Não. Os desencarnados geram isso também. Eles também têm chakras, né? Eles também absorvem fluido cósmico. Eles não têm esse corpo físico, mas têm o corpo astral. E quem não tem o corpo astral tem o corpo mental. E todos esses corpos têm chakras. E pegam fluidos da devida densidade para alimentar esses corpos e gerar esses campos de energia. Ou seja, gerar pensamento. Que é o que nós temos hoje. Pensamento. Quer dizer que se a gente pode ter tudo isso, mas se nós não tivermos a capacidade de manipular esse fluido cósmico, os nossos pensamentos vão ficar sempre Ficam esgotados. Se o fluido cósmico é o delivery de tudo isso aí. Não sei se essa palavra, mas pode ser. É isso? Sim, ele que faz o pensamento fluir. Então, quando eu estou debilitado, meus chakras não estão fazendo essa troca, eu preciso de alguém que esteja com chakras melhor do que o meu, eu vou vampirizar ele para pegar o fluido dele, a energia vital dele. Aí o meu pensamento flui outra vez. Mas a pergunta é, por que meu chakra não está fazendo isso? Chakra comprometido é doença minha. Vai afetar minhas glândulas, afeta os órgãos que estão lá atrás, aí vem as células, daí começa com os pequenos tumores, replicação de células descontroladas, as funções de alguns órgãos começam a ficar sem a função devida, e as minhas glândulas começam a bombardear o cérebro neurotransmissores totalmente desregulados. Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, ou seja, meu cérebro começa a ficar conturbado. Quer dizer, você pode ter uma grande produção mental, pode ser um gênio qualquer, mas se você não conseguir manipular isso, não conseguir jogar, fazer com que isso, através do fluido cósmico, fica sempre confinado em você. Fica confinado e vai chegar um ponto que essa retroalimentação não vai fluir mais. Você não consegue pensar. O pensamento não acontece. Se alguém se aproxima do seu campo mental, consegue detectar isso? Consegue assimilar isso? Como assim? Isso é um campo mental. Um ser desse que tem uma grande produção, sei lá, artística, científica, mas que não conhece esse mecanismo de transmissão através do fluido cósmico. Então, não é a transmissão, é a produção do pensamento, só é possível através do fluido. A produção do pensamento. E a transmissão. Não, a produção do pensamento. O que acaba acontecendo, que é o quê? As pessoas que não conseguem fazer essa troca do fluido, não conseguem pensar de forma limpa, de forma lógica. Não conseguem. Fica travado. Mesmo sendo um artista, tá? Ele não vai conseguir criar, porque a criação, o artista, que tipo de pensamento ele tem? Não é criativo? Não tem matéria-prima. Não, mas não tem. Qual é a matéria-prima? É o fluido cósmico. Se não tem esse fluido cósmico, ele não consegue criar. Não consegue criar. Por isso, muitos artistas entram facinho em depressão. Facinho em depressão. Porque não consegue criar. Mas por que não consegue criar? Porque desviou a conduta mental dele para alguns vícios que embotam o cérebro. Ou seja, o cérebro não pensa mais. E é bem comum isso. O artista
o casal mais simples. A maioria dos artistas tem esses problemas. A criação não acontece. Por quê? O fluido não está vindo. Se não vem, você não tem pensamentos. Tem que botar. Entra em depressão, entra no álcool, na droga, ou seja, sexo, você desviou, pensamento não tem mais. Acabou. E aí cada vez mais piora isso. Aí você precisa encontrar pessoas que estejam com fluido legal para você absorver. E é isso que você vai tentar. Ficar perto de um monte de pessoas para se restabelecer. Mas não é essa a regra, né? Eu não posso ficar só vampirizando. Tem que eu me restabelecer para voltar a pensar. Senão eu não consigo pensar. O pensamento não vai fluir. Que é o que acontece muitas vezes conosco. A gente não consegue ter um pensamento limpo. Por que não consegue? A absorção não está correta no seu vida. Aí você vem num centro, não é para tirar as energias estranhas que estão com você, é para desbloquear os seus chakras. Principalmente quando você passa numa máquina, numa energização, é para desbloquear os chakras. Desbloqueia, a pessoa volta a pensar. O pensamento, sabe, aparece. Muitos de vocês falam, não consigo achar solução para esse problema. Parece que acabou, né? Não tem saída. Porque sempre existe saída, para tudo tem saída. E por que você não acha saída? Porque você está bloqueado. Mas é bloqueado externamente? Não, internamente você está bloqueado. O chakra não está pensando. Às vezes ela volta porque a gente vai bloquear também. Pode ser. Porque se realmente eu enfrento essa situação, não é enfrentar a situação de perder o emprego, de entender que essa causa do emprego, entre aspas, ter acontecido, ela já vem se arrastando há um bom tempo. Eu já perdi emprego lá atrás, eu não entendi isso ainda. Só que o fato se consumou agora. E eu não aceito isso. Eu vou achar alguém que é culpado, que não sou eu. A pergunta é, você enfrentou isso daí? Aí perdi a pessoa que pseudo-amo. E ela me largou. Me trocou ainda. Que desgraça. Eu vou socar. Eu vou, sei lá. A pergunta é, mas por que chegou nesse ponto? Você acha que é esse o momento que aconteceu? Isso é o desenrolar de tudo que aconteceu? Desculpe. E eu não faço esse enfrentamento comigo. Se chegou nesse ponto, por que chegou nesse ponto? O que é que eu fiz para deixar chegar nesse ponto? Isso eu não enfrento. Isso eu não enfrento. E essa é uma grande oportunidade da gente rever. De aprender, né? De aprender, de ver uma oportunidade, grande oportunidade. Já que a gente não percebeu o que nós fizemos para chegar nesse momento, quando esse momento chega, a gente tentar ver o que está errado no nosso comportamento. Mas ninguém faz esse enfrentamento. Ninguém faz isso. É muito mais fácil ficar na posição de vítima. Eu fui o usurpado, sei lá, dá o nome que você quiser. E não consigo trabalhar isso em mim falando, olha, se aconteceu esse fato agora, tem um decorrer. Porque esse fato já aconteceu lá atrás. É sempre assim. Agora é só parar. Eclodir da situação. Mas aconteceu já lá atrás. Muitas mães aqui têm um problema sério com os filhos. E quando vai casar, quando arruma alguém, não é assim. Mas você não percebe que o seu filho já casou a hora que saiu da sua barriga. Você não entendeu isso aí. Quer dizer, o fato já vem vindo e você não vai aceitar. Não. Aí acontece. Aí você sofre, porque te abandonou, que não sei o que. Já acontece. Só mimimi. Da mesma forma, alguém faleceu que você ama muito, não interessa se é companheiro, pai, mãe, filho, não interessa quem. Mas a gente já morre quando nasce. É algo inevitável. Aquilo é só uma consumação. E eu não consigo aceitar isso. A pessoa nasceu, já está morta. Ela só vem saber. Vindo, vai chegar um momento que isso vai acontecer efetivamente. E eu não aceito isso, não. Não sei por quê. Novamente, sou egoísta, não. É meu. É meu. Seu. Nem esse corpo é seu.
emprestado. A toque só está emprestado. E também, quando tem problemas físicos, a pergunta é, por que chegou nesse ponto? Aí você vai fazer exames, vai fazer cirurgia, vai fazer tratamento, não sei o quê. A pergunta é, mas por que chegou nesse ponto? Deixou chegar, né? Então, a questão não é sendo trabalhada de enfrentamento. Se você hoje tem problemas estomacais, se você hoje tem problemas intestinais, se tem problemas cardíacos, você acha que isso aconteceu agora? Desculpa. Se a gente tomasse alguns cuidados com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, um monte de coisas seriam evitadas, inclusive no nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo seria evitado. Mas é gostoso. É bom. Olha só esse gostinho legal. Tá bom, fica. São sensações. Sim, a gente está preso aos 5 sentidos. Isso é uma prisão para esse espírito. Se eu estou preso nesses sentidos, estou ferrado. Eu não posso estar preso. Preciso me alimentar? Lógico que preciso me alimentar. Mas de qualquer coisa? Vocês não gostam de um X-tudo? É assim que fala, né? X-tudo. Um X-picanha, mas um X-picanha. É saboroso? É saboroso. E aí? Tudo bem. Mas vários aqui já deram umas belas mordidas nesse X não sei o que, Zé. E tudo bem isso. Mas não é só uma vez, porque o pior é que não é só uma vez, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai. Isso vai causar problema em você? Vai causar problemas em você. Mas é gostoso. Tá bom. É tudo que é correto. Até o cigarrinho também faz bem, né? O cigarrinho faz bem, a bebidinha faz bem, é só para... Inclusive não tem recomendação para... É bom para o coração, para abrir apetite, não é assim? Vamos lá, por favor. Socialmente. Vamos fazendo, não tem problema. Qual o problema disso? Depois você colhe lá na frente, né? Mas por que chegou nesse ponto? Eu faço tudo direitinho. Faz mesmo. Me desculpe, se aconteceu isso, você não fez. Você veio arrastando. E aí chega num ponto que a sua energia vital, sabe, queimou. Não tem mais como reparar isso daí. E nós temos uma vantagem que o nosso corpo tem uma energia vital violentíssima. Então muitas coisas que a gente vai, batendo no corpo, o seu corpo se regenera. O seu corpo se regenera. Só que chega um ponto que essa energia não tem mais como se regenerar. Você vai ficar doente. Tem como recuperar o fluido vital? Tá? Tem como recuperar o fluido vital? Dependendo do grau de comprometimento, não tem mais. Não Tem mais. Precisa de um novo corpo. Mas você tem que desencarnar e voltar. Quando nós temos o corpo, Quando tem mais fluido, em muitos casos a gente não consegue mais recuperar. Que é o que acontece aqui nos tratamentos. Antônio, essa semana foi descoberta uma pesquisa científica, um novo órgão humano, o interstício, que fica entre a camada das peles. Seria um reconhecimento do ectoplasma? Eu não sei se é bem o ectoplasma, né? Porque o ectoplasma é produzido pelas mitocôndrias. Né? É uma questão intracelular. Né? Então, dentro das células que o ectoplasma é produzido. Ali pode ser que seja, certo, um campo de vibração, né, que eles conseguiram pegar e entenderam que ali tem não é bem um plasma, né, mas é mais ou menos isso. Né? Algo parecido com o reconhecimento da pineal. Pode ser. Mas ainda tem que, esse estudo tem que adiantar um pouquinho mais, porque o ectoplasma, que é uma energia reparadora nossa, ela é produzida pelas mitocôndrias nossas, mas não nessa dimensão. As mitocôndrias nossa, com a nossa pineal, ela é interdimensional. Ela tem nessa dimensão e na quarta dimensão. Ela funciona dos 2 lados. E é ali que é produzido o ectoplasma. Mas o ectoplasma também é o fluido, é o mesmo fluido? Não, é o fluido cósmico já regurgitado, é assim que a gente pode falar. O fluido cósmico é uma energia bruta, você absorve, Sim. os chakras já dão uma filtrada, né? Porque se ela vier direto para você se destrói, não dá. Você tem que trabalhar isso. São chakras que faz isso, ele dá uma filtrada. E aí essa energia vai para, não é só para o ectoplasma, mas através dos nadis, né?
vai para o corpo inteiro, alimentando célula por célula, mas não é bem a célula, vai para a mitocôndria transformar isso daí em ectoplasma. E a maioria das pessoas que trabalham numa casa como essa, produz muito ectoplasma. Muito ectoplasma. E alguns de vocês já veio para cá com a produção de ectoplasma para tudo quanto é lado. Só que isso, se não for canalizado corretamente, isso é danoso. Isso é energia estagnada e produz sérios comprometimentos para nós. Então você tem que canalizar isso. Você fala, mas eu quero diminuir isso. Não dá. Você vai produzir, você vai produzir, você vai produzir, você vai produzir. Que é alguns reflexos que você tem no corpo chamado fibromialgia. Reflexo puro de ectoplasma produzido em grande quantidade. E aí começa a doer o corpo, porque você não dissipa, né? A energia fica estagnada. A caridade pode dissipar também? Tá? A caridade dissipa muito? Caridade não dissipa. Não. A caridade pode tirar também um pouco do excesso, né? Não vem desculpa, essa não é desculpa. Eu conheço as desculpas. Caridade não dissipa ectoplasma. O que dissipa é ectoplasma, que é contato com gente, pondo a mão nas pessoas, certo? Isso dissipa a energia. Tem que ser direto. Aí é dando passe, ou numa energização, sei lá, ou na incorporação. A incorporação é grande dissipação de ectoplasma. Reiki também. O reiki é menos, tá? O reiki dissipa menos energia, mas ajuda bastante também. Quem trabalha muito com as mãos, né? Principalmente em terapias, assim, massagem também. Só que o grande problema de quem trabalha muito com as mãos, né? Terapia, massagem, ou até doin, né? Que trabalha muito com as mãos, tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que você dissipa a sua energia, você puxa a energia ruim da pessoa. Também tem essa. Lógico. Isso aqui é simples. Então, né? Então. Até contato, né, quando Sim. você abraça, se Também é a mesma a coisa. pessoa sai do show e não pode ter isso, né? Só vem lá, abraça, tem que É normal. Mas tem alguma coisa errada? Não, é normal isso. Só que nós, certo, temos que, como médiums, entre aspas, fazer o quê? Se limpar, né? Se você sabe se limpar, ótimo. E se não sabe, vem numa casa como essa, nos próprios trabalhos, cada trabalho que você faz, você limpa, automaticamente você se limpa. É assim que funciona. Sempre foi assim. Não tem muita diferença. Então, por causa disso, a gente não vai se abraçar mais, é isso? Pode dar uns grudes aí, não pode mais. Tem que continuar dando os grudes, sim, os abraços. Essa é um pouco da nossa função, ajudar as pessoas, limpar as pessoas. Porque se a gente, bem ou mal, tem uma casa como essa, ou trabalha em outra casa, sei lá, qualquer, funciona do mesmo jeito, você consegue se limpar. E muitas dessas pessoas não conseguem se limpar. Com os animais a gente não tem essa troca, conversa. Com os animais é um pouco diferente, né? Só vai e fica no bichinho. As plantas também, certo? Só vai e fica nas plantinhas. Menos o gato. O gato também fica com Transforma, né? Todos eles têm uma capacidade de transmutar. Tá? Todos eles têm capacidade de transmutar, como nós também temos. Mas o excesso de bombardeamento vai travar os bichinhos também. Trava, como trava a planta, trava nós também. Então, se o bicho nosso está doente, quer dizer o quê? A transferência foi tão grande que ele não conseguiu se limpar. Que é o que acontece com alguns cachorros. Você percebe que ele está comendo algum matinho, você já sabe o que ele está fazendo. Tá? Ele quer vomitar porque tem alguma coisa que provavelmente pegou de você. Bem provável. Ele vai comer aqueles matinhos, vai dar aquelas... Aí você briga com ele porque ele fez aquilo. Tá? Em cima da cama. Não é para brigar, dá para entender que ele está tentando. E você vai lá e ainda dá umas palmadas nele. Ele está se limpando e ainda agradece porque ele limpou você. Só falta ele falar, mas estava com você. Eu não deu um bicho, tem vários. Para alguns aqui, eu acho que vocês tinham que ter aqueles fila. Aqueles cachorro. Parece mais um bezerro, né? Um cachorro. Isso. O dog eu achei maior que o São Bernardo é meio molegão, tem que ser o dog. Notified, Dober. O
esses cachorros também são fortes pra caramba. Forte. O Doberman é muito bom. Forte pra caramba. Alguns tem que ter um cavalo em casa. Uma mula. Se você vai tá bem. Tem gente que assim, ó, tem uns 3, 4 cavalos no sítio. Aí ia ficar bem. Pronto, tá sempre ótimo. Inclusive é algo que a gente deveria fazer, acho que alguns têm medo pra caramba, né? É fazer ecoterapia, né? Você andar um pouco a cavalo, contato com esses animais de grande porte, uma vaca, um boi, uma mula, um cavalo, sei lá. Oi, muito. Vamos lá, capítulo 1. Vamos lá. Evoluir. Psicoscópio. O que é esse bicho aí? O que é esse psicoscópio? É um aparelho que inclusive tem aqui, tá? Esse aparelhinho aparece aqui. andando pra cá? Acho que sim. Ela foi mexida. Deixa eu ver se qualquer coisa. Mais ou menos aí? Esse é um aparelho, né, que ele mede um pouco das nossas vibrações e aquilo que tem de errado em nós. Ele é um dedo, se fosse um aparelho de ressonância magnética, uma coisa assim. Tá? E é muito utilizado pelas entidades que trabalham aqui conosco. Nós não temos acesso a isso, ainda bem, senão ia ter um problema aí danado. A gente ia começar a passar o aparelho aí, já ia eu. Tá, mas é um aparelho muito usado por eles e é muito forte essa avaliação que ele faz no nosso corpo astral, principalmente, o corpo etérico. Tá? Ele mostra, né, essa microfotografia, é isso que ele coloca aqui, né? Microfotografia, de como está o nosso psicossoma, ou seja, como está o nosso corpo astral, corpo etérico, certo? E inclusive o corpo mental. Ele consegue tirar uma foto que começa, e eles começam através desse aparelho, né, identificar aonde tem que ir lá e atuar com mais eficiência. Porque a gente acha que todo mundo que está do lado de lá tem a capacidade assim para mexer com tudo. Não, não é verdade. Porque tem um monte de médicos que também estão aprendendo. Aqui a gente tem um monte de estagiário que vem trabalhar aqui com a gente, mas é do lado de lá. É bom falar isso, porque daqui a gente vai dizer, tem estagiário que foi estagiário que E muitos deles ainda precisam desses aparelhos. Não é o caso do Aulus, por exemplo. O Aulus, pelo tipo de vibração que ele tem, ele não precisa. O André Luiz, em alguns casos, esse psicoscópio ajuda ele. Em outros casos, ele consegue fazer sozinho, sem precisar desse aparelho. Tá? Mas depende do grau evolutivo que o médico está do lado de lá. Se ele está muito terra ainda, ele usa esses aparelhos para fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Pode ser um médico residente. É o tipo de foto que Não. Não. Mais detalhada ainda. Ele entra, inclusive, no aspecto subatômico, inclusive das células. Obrigada. Inclusive, vendo as combinações atômicas, né, as moléculas, como é que elas estão montadas. E muitas vezes a gente acha que eles curam os nossos tecidos, as nossas células, mexendo nessa parte mais densa. A maioria dos tratamentos deles não é nesse nível, é no nível atômico e subatômico. É ali que eles mexem. E aí, através dessa reorganização, o resto fica bem. Como se fosse um efeito dominó. É assim que eles trabalham. Mas nós temos entidades aqui muito evoluídas também que não usam esse tipo de aparelho. A maca ali, a energização, aqui também tem um pouco, mas é mais na maca, tem a quantidade de aparelhos que eles usam ali, é coisa assim, você fala, mas parece um centro cirúrgico. Não, é mais do que um centro cirúrgico, certo? Uma coisa assim, você fala, mas tanta máquina assim. Em alguns casos ali são coisas assim, você fala, mas isso vai vir para cá? É um dia. Um dia, um cientista louco aí vai conseguir perceber isso, vai desenhar, vai fazer as conexões e vai montar alguns aparelhos. Tá? Onde a função do médico, né, ela vai mudar muito. Então você simplesmente vai entrar numa máquina e a máquina corrige as suas doenças. Corrige, mas não a nível celular, ela não é nível celular, ela vai descer no nível atômico e reorganizar as moléculas, átomos, essa combinação entre os íons, né? E aí a pessoa fica bem. E é questão de segundos. Como se estivesse passando um scanner, né? Passa o scanner, resolve. Beleza. Não está muito longe de acontecer isso. Tá? Pelo menos Se der tudo certo, no final desse século, esse tipo de equipamento já vai Menos esse, né? Alguns experimentos já estão acontecendo. Já.
para algumas coisas já estão funcionando, mas tem que ser de forma mais abrangente. Me parece que se isso vai caminhar em paralelo com o estado de consciência, não tem sentido. Não tem sentido. Não tem nenhum sentido hoje uma coisa dessa, por exemplo. Se nós não crescermos consciencialmente. Sim. Atrelado a isso. É que da mesma forma que a tecnologia vai avançar, né, nossa consciência também tem que avançar. Se isso não acontece, tá, não tem o porquê de manter os dois. A tecnologia vai crescer, mas a consciência também vai crescer. Então as nossas doenças vão diminuir consideravelmente, por causa da nossa abertura consciencial. Aí esses aparelhos que teoricamente deveriam estar sendo direcionadas para nossa cura, não vai ser direcionado para nossa cura, e sim para ajudar a nossa consciência a aumentar. Então vai mudar um pouco o tipo de tratamento. Então hoje nós somos muito fortes no tratamento físico, né, físico, e esses novos aparelhos é o que? Para nos dar força, nos dar guarida para um desenvolvimento psicológico. É isso que vai acontecer mais para frente. A máquina aqui não ajuda muito, né? É só uma forma bem superficial. Bom, vocês já viram aqui a gente tratava de desobsessão simples, né? Vocês já trabalharam em algum centro onde tinha mesa, o pessoal senta na mesa, incorpora em volta, né? Esclarecedor. Vocês nunca trabalharam numa? Pode chamar de mesa branca, sei lá, dá o nome que vocês quiserem. Mas são centros, que tem, normalmente você põe uma mesa grandona, né? Normalmente 10, 12 médios em volta, né? Tem alguns esclarecedores, tem alguns psicofônicos, tem um dirigente da mesa, né? Tudo bem? Tem um sustentador também, que é o que a gente faz um pouco na roda. A roda não é muito diferente, só que não tem a mesa, né? Porque ficaria esquisito colocar as mesas aqui. Não sei como é que ia fazer isso, mas tudo bem. Sem mesa já é um problema, na mesa vai ser. É porque se você tem uma mesa, pode ser que essa mesa voe. Vamos trabalhar sem mesa, vai rolar melhor. E aqui mostra, né, muito bem como é que é feito esses atendimentos, né, e muitas vezes esse psicoscópio ele já identifica rapidamente o que tem que ser feito nas pessoas, antes mesmo delas serem abordadas ou de serem trazidas para a incorporação. As bolas que a gente faz aqui, que são os grupos de desobsessão, para cada médium, normalmente médium psicofônico que está na roda, mais ou menos atrás, tem mais ou menos de 30 a 40 obsessores para serem atendidos. Para cada médium. 30 a 40? De 30 a 40 atrás. Para cada médium. Não atendi tudo de uma vez? Não. Tá. Isso é por ficha, tá? Por ficha. Então o médium psicofônico que está na roda, desses 30 a 40 vai pegar um ou dois desse grupo, vai trazer, o médium vai incorporar, e esse exemplo aqui vai servir para todos os outros. Ele é tratado, todos vão receber esse mesmo campo de vibração, tá? Vão entender o que está acontecendo, porque são casos bem afinados com aquela que foi incorporado, e aí todos eles são recolhidos e levados de uma vez só. Se nós atendemos aqui, em média, num sábado, né, que é o dia que tem mais atendimentos, atendemos em média 50 macas, ok? A energização dá o quê? Umas 70, mais ou menos? Mais ou menos. 70 energização, tá? São 120. Mais os papeizinhos, que eu não sei, a gente perde a conta dos papeizinhos. Porque dá mais ou menos uns 50, 60, 80 por dia. 6 fichas de ontem. 400 pessoas. Fora os médicos que também são tratados. Tá? Aí você já percebeu, já deu 200 aí facinho, certo? Só que para cada tratamento desse, tem mais uns 30, 40 que foram puxados. Tá? Então você começa a ver a continha que é num único dia de tratamento aqui. Dá mais ou menos aqui 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas que são atendidas num dia de trabalho. E tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. É muito ectoplasma, né? Muito ectoplasma. Fora o que é recolhido compulsoriamente. Ontem, por exemplo, eu peguei um da Cracolândia. Então, aí você não faz só ali. Não dá, faz o redor. Você faz ao redor todo. Então eles vêm e recolhem. Então, a nossa casa começou pequena em termos astrais, né? Hoje ela aumentou muito. Tá?
ela já tem alguns quarteirões em tamanho de atendimento experimental. Quarteirões. Tá, mas não é só aqui, né? Já ampliou. Teve que ampliar a parte dos hospitais em cima e as câmaras embaixo também cresceu muito. Mas nós não somos os maiores, nós somos pequenininhos ainda. Bem pequenininhos. E está dando uma média de 4 mil a 5 mil atendimentos por trabalho, por dia de trabalho. Muita gente. Mas isso é só o começo. Começa sempre com uma ideia. Falando um pouquinho mais do psicoscópio, né? Principalmente numa mesa mediúnica, né? Teto, paredes, e se mostra, né? Como que pode ser feito o tratamento. Não sei se vocês estão percebendo essa entidade aqui, né? É uma entidade de luz, tá? Não é obsessor, não. Segurando uma telinha aqui. Aqui é só uma demonstração, né, do que é feito. Porque às vezes, está vendo aqui, foi feita uma incorporação, tá? E aqui até essa entidade está bonitinha, porque nem sempre assim, é muito pior. Tá? E aí, qual foi o recurso que esse médium está usando, ou sem que ele peça, né, é colocar uma tela, a gente chama de tela mediúnica. Para quê? Para ele ver o que ele fez. Porque ele não acredita no que ele está fazendo, ele acha que é a vítima, e aí você coloca a tela e remete ele lá para trás. Ele começa a ver o filme lá de trás, o que ele fez, o que ele aprontou, e ele vai falar, eu não sou esse. Mas ele começa a se identificar e ver que a aparência é ele. E aí ele começa a ver o que ele fez lá para trás. Isso é uma das técnicas usadas na desobsessão. Você puxa essa tela e fala, olha o que você fez lá atrás. Qual o grau de comprometimento que você tem. Isso funciona bastante para muitos, principalmente aqueles que estão mais arredios, não querem entender que ele não é a vítima só dessa situação. Alguém começou, e de regra ele começou. Só que ele não aceita isso. Ela aprontou, ela me matou, sei lá, e vem essas histórias. E aí você leva lá para trás, aí você entende a relação que tinha lá atrás, aí ele dá uma baixada na bola e fala, realmente, eu acho que eu fiz alguma coisa comigo. Não necessariamente quem está recebendo essa entidade, ele enxerga, né? Só ele, porque às vezes a pessoa que está recebendo não consegue enxergar essa tela. Não, difícil, normalmente quem enxerga é ele que vai enxergar. Esse daqui, que é o Então, médium, né? não, esse não vê. E ele regra não consegue. Às vezes ele tem a sensação. Não precisa ter clarividência esse daqui para conseguir enxergar. Se ele não tiver aquela evidência, não vai sentir sim. Ele fica com a ressonância. A ressonância isso sempre vai acontecer, mas lembrar ou ver o que está acontecendo só se tiver clarividência. Às vezes é bloqueado para você não interferir no processo. Então, porque muitas vezes essa tela tem a ver com você também. Porque essa entidade foi trazida porque tem afinidade com você. Também, olha. Cuidado com você. Olha! O esclarecedor também. Sim, eu estou então. Só que eu já estou aqui, você está aí ainda. Então, muitas vezes, vocês acham que o grupo que está aqui não tem afinidade com o outro? Total afinidade. E um aprontou para o outro, e agora está meio que, não é bem aceitando, como é que a gente engole o que está do lado, suportando quem está do lado. A gente está suportando quem está do lado. É bem isso mesmo. Tá? E aí vem uma entidade que tem a ver com quase todo mundo que está. Esse quarto todo, pelo menos um grupinho, tem a ver com isso. E aí, esse cara vai doutrinar, mas sabe que ele vai falar umas verdades que às vezes você fica meio... E tem a ver com essa pessoa também. Porque a gente só consegue trazer essas entidades pelas afinidades. Se não tiver afinidade, fica difícil o médium trazer. Esses grupos são montados atrás por afinidades. São campos de indução. E indução é o quê? Em campo magnético. As energias similares você vai arrastando e vai trazendo. O que você está explicando agora é atendimento de espírito num centro espírita, né? Como acontece em países assim onde não tem o espiritismo, muita gente pega a China, que tem um monte de gente, os Estados Unidos. Você tem notícia de como que é esse atendimento? Então, você vai numa igreja católica. Ok?
Okay? Igreja católica tem tudo quanto é lugar. Vai numa igreja evangélica. Okay? Vai num templo budista. Vai num templo shintoísta. Certo? Como é que funciona isso? Vai numa mesquita. Como é que funciona isso daí? Do mesmo jeito. Não é muito diferente. Você só não, muitas vezes não tem um médium que incorpora. Tá? Mas muitas vezes aquele bispo, aquele padre, aquele mestre, pastor, sei lá, que está lá, ele é o canalizador do campo de energia e puxa. Tá? Os atendimentos vão ser feitos do mesmo jeito. Você vai ter entidades, não vai sofrer o choque anímico, tá, no médium, mas o ectoplasma de todo mundo que está ali, que normalmente não é feito uma sessão, sei lá, dá o nome que você quiser, você não é uma reunião pública que vem um monte de pessoas que vêm orar, vem, sei lá, fazer a comunhão, independente da religião, independente da seita, a doação de ectoplasma vai refazer esses corpos que estão aqui. Isso vai ser feito. Então o processo é muito similar. A diferença é que não vai ter o que a gente chama de choque anímico. O choque anímico, ele é o quê? Um acelerador da cura da entidade. Ele troca muito forte a energia vital do médium com a entidade. Você tem uma troca de energia vital. Então aquilo que demoraria, às vezes, anos para se refazer, em questão de segundos você refaz o corpo astral dela. Isso no choque anímico. Por isso que em muitas situações é preferível dar um choque anímico na pessoa. Dá um choque nela. O que é esse choque? A transferência de energia vital. E ele se refaz rápido. Então, num centro espírita, um centro de umbanda, ou seja, onde existe esse procedimento, o tratamento dessa entidade é mais rápido. Não tem esse médium. Tá bom, o tratamento vai acontecer, só que vai ser um pouco mais lento. Só isso. Existe um intercâmbio, assim, mais do que você pensa. De trazer lá o mais do que você pensa. Mais do que você pensa. Então, algumas entidades que precisam acelerar o processo são trazidas para cá. Não tem nada a ver com a ficha que a gente abriu. Não tem nada a ver com o médium. Tem a ver o quê? Uma necessidade que vem e eles são trazidos para cá. Isso acontece o tempo inteiro. Então, uma casa como a nossa, um terreiro, sei lá, desse tipo assim. A gente recebe gente de tudo quanto é lado. E não só no astral, mas fisicamente hoje, né, a gente está recebendo gente que está vindo nem sei de onde, ele está vindo. De vez em quando a gente recebe e-mail da Austrália. Eu estou com esse problema, a gente faz tratamento à distância lá na Austrália. Na Inglaterra a gente tem recebido bastante também. Alemanha, Estados Unidos, vem os e-mails para a gente. Aliás, é curioso lá que da China eu não recebi nenhuma ainda, mas ele nasce na França, né, no Kardec, e na época você tinha, né, várias pessoas médiums lá, né, mas não vinga lá, né? Aí você pega assim, o budismo, nasce na Índia e não vinga lá, né? Por quê? Porque cada uma dessas cidadelas, cada uma dessas regiões, eles têm uma filosofia um pouco diferente, uma questão cultural. Se você pega a França, por exemplo, lá é o berço do Renascimento, o berço do Iluminismo, certo? Como é que você vai colocar uma filosofia que é contrária a essa parte material lá dentro? Não dá. Não brota isso lá. Então você tem que ir para onde? Para um país onde as pessoas são muito mais estrambelhadas e conseguem, certo, trabalhar melhor essa parte espiritual. Entende melhor essa parte espiritual. Só que o intercâmbio físico é lento, mas o espiritual acontece de forma muito vigorosa. Então muitas encarnações hoje, nossa, aqui, na próxima encarnação a gente não vai nascer mais no Brasil. Você fala, graças a Deus, você não sabe o problema que você vai arrumar. Tá? Porque nós vamos ser incumbidos, ou seja, então pegar uma boa base aqui espiritual, de tratamento, de trabalho espiritual, e vamos nascer no meio da onde? De muçulmanos, no meio de chineses, no meio de mongóis, de russos, de americanos, para fazer o quê? Levar, não é bem o espiritismo, tá? Mas é levar essa filosofia de trabalho para esses outros lugares. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo, já vem acontecendo. Só que muitos de nós aqui vai dar a Deus, inclusive para as próprias famílias. Não vai nascer mais com essas famílias. Fala, graças a Deus. Está longe. Mas é o quê? Aprende
e vai. E o contrário também é verdadeiro. Muitos desses lugares, principalmente pessoas meio chaves hoje lá, que batem pesado nisso daqui, vão nascer no meio espírita. Vão nascer no meio espírita. Já estão nascendo no meio espírita. Para quê? Para entender que não é desse jeito. Você tem que trabalhar de outro jeito. Para depois, uma outra encarnação, se for o caso, voltar e mudar lá. Esse intercâmbio está sendo feito de muito forte. Inclusive na própria França. Lá não foi possível eclodir. Então você manda pessoas fortes de lá para cá, eles aprendem e voltam. Ou daqui para lá, e a gente vai fazendo. Hoje você fala, em que lugar não tem centro espírita? Não sei. Quase todos os países, pelo menos em algum lugar aqui você tem. Alguns lugares são mais fechados, né? Como a China, por exemplo, não sei se lá tem. Lá tem um probleminha, essa questão religiosa lá é meio complicada. Lá, né? A Rússia também é meio complicada. A Arábia também é meio complicada. Certo? Mas dentro do próprio movimento muçulmano, dentro do próprio movimento budista, certo? Você percebe que as coisas começam a se mudar. E vão mudar. Não tem muito como parar isso. Porque macumbeiro todos são, né? Sim. Todos. Você vai falar que o budista não mexe os pauzinhos? Desculpa. Mexe pesado. E mexe pesado. É do mesmo jeito que é feito aqui? Não, eles não amarram a boca do sapo. Lá amarra a boca do sapo. Eles fazem de forma diferente, faz pesado. É muito mais o campo mental, né, que entra, arrebenta, certo? Então, muitos mosteiros, muitos, sabe, aqueles núcleos, né, de budistas, é um perigo aquilo lá. Eles manipulam de forma muito violenta nações, não é só uma pessoa, eles pegam um grupo e... Mas eles fazem o bem, obviamente. O bem do jeito que eles acham. Bem para eles. Bem do jeito que eles acham. Que não é bem esse, sabe, esse amor universal, não é isso que a gente está falando. Se fosse isso, seria excelente. Mas não é desse jeito que eles trabalham, não. Não é assim. Então, por mais que você fala, vocês acham que os muçulmanos também não trabalham esse campo mental? Muito forte. Eles são muito fortes. Né? O Alcorão é um livro ruim? Não é um livro excelente. Você pega a filosofia do Alcorão, é excelente a filosofia deles. Eles seguem o Alcorão? Não seguem. Se seguisse, não fazia. Interpretação. Como nós também interpretamos legal a Bíblia, né? Interpretamos bem a Bíblia. Nós somos, teoricamente, nós somos cristãos, teoricamente, certo? A gente interpreta a Bíblia como deveria interpretar? Não. O que eu posso falar de um deles? Eles fazem a interpretação deles, a gente faz a nossa. Então, eles não estão errados. E nós também não. Mas os dois estão errados. É por isso que a gente tem pego muitas fichas, muitos casos, de pessoas que têm a mediunidade muito aflorada, muito forte, mas são extremamente contrárias, não querem isso. Chamam a mediunidade isso. Não quero isso, eu não pedi para ter isso. Tem muito isso. A gente está pegando muito desses casos. Eles não aceitam que são médiuns e não querem saber desenvolver. Que aí o sofrimento vem, né? A mediunidade, de uma forma bem assim, geral, ela foi feita o quê? Abriu a portinha, vai. E todos antes de descer falam, tá vendo? Você tem esse negócio aqui, você tem que fazer lá. Tem que fazer lá. Ah, mas eu vou nascer numa família meio adversa, numa religião meio adversa. Você vem com esse compromisso por causa disso, você vai nascer nessa religião e vai entrar pesado lá. Você vai sofrer? Vai, mas você, por causa disso, você vai ter que sofrer no meio desse cara. E a gente chega aqui, por causa dos 5 sentidos, não quero isso não. Não é pra mim, não estou preparado. Tenho que cuidar dos meus filhos, estou preocupado com o meu emprego. A desculpa sempre tem. E não vai fazer. Bom, se você veio preparado para fazer uma coisa, as suas mitocôndrias vão continuar produzindo ectoplasma, dá para entender? Você já veio preparado assim. Percepção aberta. Aí você vem e não quer saber nada disso. Você vai continuar sentindo, produzindo muita energia. E se você não escoa essa energia e não canaliza esse campo vibracional, você vai adoecer. Você vai ficar doente. Vai adoecer. E aí?
Abraçar a árvore de adianta. Se resolver jogar no PC espírita. Eu posso responder, Tony? Dependendo do nível de vibração, não vai. Do nível de vibração que você gera, para só uma árvore. Lógico, para uma ou outra pessoa, lógico, abraça, é gostoso, você troca energia com a natureza, está excelente. Mas isso vai resolver para quem vai com a. Qual é a melhor coisa? Senta e incorpora, vai. Dá uma passagem e resolve rapidinho. Não tem formiga da árvore na incorporação. Não tem. E nem pode fugir também da incorporação, né? Porque a gente está vendo isso muito nas rodas. O A médico pessoa não quer incorporar ninguém. É. Medo do quê? Se ele incorporar você mesmo. Não estou falando que todo médium tem que incorporar, né? Tem que tomar cuidado com isso. Nem todo médium incorpora. Tá? Mas a maioria dos médiuns incorpora. A maioria. Mas nem todos incorporam. Uma parte são sustentadores, que doam mais energia do que incorporam, isso é verdade, certo? Mas a gente pode dizer que quase 100% incorpora. Por quê? Porque quando você está um pouquinho mais nervoso, sabe, você passou aquele limite que você perdeu um pouco o controle. Se bem que eu acho que ninguém aqui acontece isso. Bem legal. Então, se você nunca perdeu o controle, não vai entender o que eu vou falar. E quando a gente perde o controle, eu incorporei e não percebi. Mas Tony, como é que você sabe que você tem condição de incorporar? Porque você trabalha na roda, você faz alguma coisa, você sabe que você acha que pode fazer, mas você não sente aquela... Você estoura o joelho. Existe aqueles médicos que realmente têm mais facilidade de fazer a conexão, de trazer, existe realmente, certo? Porque ele já veio com esse campo mediúnico desse formato, isso é verdade. Mas quando você pega um sustentador que é mais doador de energia, até o médium que é mais esclarecedor, que trabalha no esclarecimento da entidade, do médium que veio incorporar, a gente até entende isso, que você está mais focado naquele tipo de energia. Mas falar que você não incorpora, eu fico, sabe, você fica um pezinho atrás, assim. Porque mais cedo ou mais tarde você já deu uma passagem, você sabe. Aquilo ali falava direto para mim, ó, eu não incorporo, eu não incorporo, eu não incorporo. Você incorpora e não sabe que incorporou, é isso? Hoje ele já incorpora direto, ele fica assim, olhando para a cara dele, né? Você fala, o que acontece? Você fala, mas eu sou obrigado a incorporar? Ninguém é obrigado a incorporar nada. Ninguém é obrigado. Mas, em muitas situações de campos vibracionais nossos, qual é a melhor solução? Dá uma passagem, vai. Deixa fluir essa energia, você vai ver. Sente melhor, imediatamente. Criança que toda hora agindo desse jeito, que incorpora direto, até porque muda a fisionomia, isso dando a passagem uma melhora também? Sim. O problema é fazer incorporação com criança, não é? Você vê na fisionomia, assim. O problema é fazer incorporação com criança. Isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas as crianças têm muita facilidade de trazer esses campos e incorporar. Criança mesmo. Quantas crianças vocês estão vendo? Falam crianças pequenas mesmo. Quando elas ficam descontroladas, como é que elas ficam? Você percebe? Uma coisa é estar conversando com a criança na boa, assim, brincando, fazendo bagunça, isso tudo bem. Agora, basta você falar um não um pouco mais firme para ela, a criança se transforma. Vocês já viram alguma criança fazer isso? Ah, vocês já viram? O que na verdade aconteceu nesse momento? Né? Houve uma incorporação? Sim. É necessariamente um obsessor? Não. Você trouxe uma personalidade dessa criança. E ela vem com tudo. É uma incorporação? Você fala, mas é um pititico. E daí? E daí? Pititico. E daí? Ele é pequenininho fisicamente falando, né? Até o campo mental dele também não entende um monte de coisa. Tudo bem, isso, ele tem que tomar esses cuidados. Mas houve uma incorporação? Infelizmente houve uma incorporação da própria personalidade dele. Cuidado que o obsessor não é o caso aqui. Vai falar que você que essa criança está com um obsessor. Para de falar essa besteira. Não tem obsessor para criança, tem obsessor para nós. Criança não tem obsessor. Mas ela vai ter o quê? A
personalidade vem mesmo. Ela vem. Mas é ela mesmo, tá entendendo? Então mostra que ela não é aquele bichinho tão assim, certo? É um bichão grande. Então a gente tem que entender isso um pouco. Uma pessoa que nasce com uma mediunidade, essa mediunidade acompanha ela até o fim da vida ou pode ser... Não, ela pode ser mudada. A gente ouviu falar assim de médicos que incorporavam tal entidade, aí chegou uma hora que sumiu e nunca mais... Isso é uma outra coisa. Tá? Eu tenho que falar da mediunidade, que ela pode aumentar ou diminuir no meio do caminho, isso pode acontecer. E as entidades que me acompanham, às vezes elas vão lado a lado, algumas se afastam ou se aproximam, e algumas dessas entidades que vão se afastar ou se aproximar tem a ver com o comportamento meu como um médium. A maioria vão se aproximar ou se afastar dependendo do meu comportamento. É uma falta então do médium. Normalmente é falta do médium. Ou seja, o médium não faz o que tem que fazer. Essa entidade que está se aproximando está fazendo você mexer com o seu orgulho. E a entidade não vai querer isso. Se é uma entidade de luz, ela não quer isso. O que ela vai fazer? Ela vai se afastar de você. Pode ser também que esse médium cumpriu uma missão que ele tinha e... Difícil. Quando o médium cumpre a missão, ele é desencarna. Não acaba não pensa não, a mediunidade acabou, quer dizer, acabou a minha missão. Aqui, ó. Eu sei essa não. A nossa missão, entre aspas, porque nós não somos missionários, né? Nós somos cumpridores de karmas, né? Então, quando teoricamente o meu karma ficou e eu não tenho mais que ajudar ninguém, entre aspas, tá? Então não tem por que ficar aqui. Então eu sou tirado do corpo. Tchau. Já deu o seu prazo, vamos voltar. Mas nem sempre, certo? O meu karma terminou. Porque o meu karma pode ter terminado, falar, agora já tenho uma certa idade. Aí acontece algumas coisas em volta onde eu posso ajudar. O que acontece? O meu prazo de validade ele é estendido. E eu vou continuar ajudando essas pessoas. Normalmente envolve criança, envolve pessoas que dependem de mim, não sei o que. Fala, mas eu não aguento mais, estou cansado, já estou com uma certa idade. Mas você aguenta. Você vai ficando, vai cuidando. Isso acontece muito, e a gente tem relatos e relatos um atrás do outro. Principalmente pessoas idosas, tá? Onde os filhos meio descabeçados, não sei o que, tem filhos, tem netos, não sei o que. E aí, de repente, todo mundo some. E aí sobra as crianças. Vai fazer o que com essas crianças? E com quem? Vem com a avó, com o avô. E eles vão cuidar. Você fala, mas não é a função deles. Bom, alguém tem que cuidar. Sobrou pra você. E vai acontecer isso. Estou dando um caso, um exemplo. Mas tem inúmeros outros exemplos que a sua presença, a sua forma de atuar pode ajudar muita gente. Então, mesmo teoricamente, o seu prazo aqui já... Bom, como você está ajudando, então você vai ficando. Hora extra. E aí a gente fica com umas idades meio avançadas, meio esquisitas, aí a gente vai ficando. Mas teoricamente eu já teria cumprido. Mas não quer dizer que a mediunidade. A mediunidade continua, entidades continuam se aproximando, desde que você mantenha firme o seu pensamento, o seu propósito, elas vão continuar te ajudando. O grande problema é que muitos de nós não percebem que essas entidades não são de luz. Elas ficam nos ajudando a afundar, mas tudo bem. Aqui nessa casa acontece, certo? Menor escala, mas acontece. Acontece em terreiros de Umbanda, em outras casas acontece. Nós chamamos de espíritos de luz, né, que estão... É um caboclo, né, que está me ajudando. Olha o caboclo me ajudando aqui, o preto velho. Eles não são nada disso. Eles são um egum, né? São um egum. E ficam me usando, na verdade. Inclusive até ajuda a curar as pessoas. Mas como é que é feita a cura nessas pessoas? São acordos, né? Se tem um obsessor obsediando ela, e ela vem para ser atendido, para mostrar que eu funciono, e eu tenho um egum, quer dizer, uma entidade das trevas me ajudando, ela vai lá, faz um acordo com as entidades que estão obsediando ela, elas se afastam, para ela ficar bem. Olha, eu fiquei bem, vai lá. E começa a acontecer um atrás do outro, assim.
Mas chega num ponto, os acordos acabam, e todas essas pessoas, porque não voltam mais no centro, elas começam a ficar doentes outra vez. Isso acontece muito. E aí, eu como médium, né, tenho que tomar cuidado com qual entidade que eu estou trabalhando. Quem é meu guia? Como saber? Como saber? Ele nunca vai falar o que você deve fazer. Nunca vai te dar nada material. Na dúvida o que fazer, ele nunca vai falar faz isso ou faz aquilo. Ele nunca faz isso. Se tem alguma entidade falando isso, põe um pezinho para trás. Cuidado. E ele nunca vai providenciar um emprego para você. Nem vai trazer a pessoa que você quer. Tem alguma coisa que não está certo nisso. Se isso está acontecendo, a parte material, quem é que tem que conseguir? Nós temos que conseguir. Você quer, vai atrás, estuda, trabalha, você consegue. Não fala que são os espíritos que estão te fazendo isso, você está entrando no grande inferno. Eles podem abrir os caminhos, isso sim. Vão limpando as energias que estão na frente, vão quebrando os campos vibracionais negativos, isso eles fazem. Mas vai falar para você, ó, esse emprego veio para você. Cuidado. Se alguém está te dando emprego espiritualmente falando, duvida. Porque tem alguma coisa naquele emprego. Cuidado com isso. Não seja tão como é falar, duro em algumas opiniões. Quando você tenta demais alguma coisa e aquela coisa não sai, vê se realmente aquilo lá vai te ajudar. Você está vendo somente uma forma de ver as coisas. Isso acontece muito com pessoas que a gente quer, isso acontece muito com emprego que a gente quer, e a gente tenta várias vezes, e sempre acontecem coisas para não conseguir. Analisa realmente se é aquilo que você tem que fazer ou não. Pode ser que exista algum bloqueio? Pode ser. Se você vier numa casa como nós, a gente vai tirar esses bloqueios. E aí você conseguindo, vai para frente. Mas nem sempre é um bloqueio das trevas, é um bloqueio da luz, para você não chegar lá. Porque se chegar, as consequências são piores do que você imagina. Você fala, mas eu vou ganhar mais. Mas é o que você precisa. É o que você precisa. Você já não tem o suficiente. O que eu ganho não dá o suficiente. É mesmo? E se você gastar menos? Será que não é melhor para você? Porque tem mais condições financeiras? Puxa. Você sabe lidar bem com dinheiro? Se você não sabe lidar bem com dinheiro, fique com pouco dinheiro. É melhor. Um dos piores testes da nossa encarnação é o dinheiro. É um dos piores testes. A maioria cai. É o dinheiro. O segundo maior problema que nós enfrentamos aqui é o sexo. É o segundo maior problema. A gente não cai no outro. E a pobreza é um maior teste? Não, a pobreza é um teste legal. Vocês estão pobres? Ninguém aqui é pobre. Nessa sala não tem ninguém pobre, materialmente falando. Tem o que você precisa. Tá bom. Posso conseguir mais? Olha, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Se você conseguir ganhar mais dinheiro, mas ajudar mais pessoas, vá em frente. Você quer mais dinheiro para ter mais coisas só para você? Cuidado. Cuidado. Quando a gente desencarna e vai para a cidade astral, quantas casas você tem lá? Você vai para lá, você não tem nenhuma casa. Como é que eu consigo uma casa? Depois de 15, 20 anos trabalhando lá, numa cidade astral, você vai conseguir uma casa. Eu quero mais uma casa de aluguel lá. Não vai ter. E a maioria das casas lá é muito interessante. Provavelmente você vai conseguir trazer a sua família, e via de regra, você vai ter que o quê? Em alguns dos quartos, trazer pessoas que não pertencem à sua família. Vão morar com você. E na boa. Meio comunista o negócio. Quem tem eugeniza comunista chegar lá, isso aqui é o pai. Não é assim. A casa sua, se tem quarto sobrando, esse quarto não vai ficar vazio. Ele vai ser preenchido por alguém.
E é interessante, se alguém da sua casa vai encarnar, quer dizer, vai sobrar aquele quarto, né? Aquele quarto vai ser preenchido. Ah, não tem ninguém da família, vai vir alguém que não é da família. Vai morar com você. Tem que se dar bem. Vai morar com você. Não sei se vai se dar bem, mas vai morar com você. É assim que funciona lá. E a maioria de nós não tem permissão de ter casa lá. Se a maioria de nós não tem permissão para ter casa lá, vai morar como? Vai morar como se fosse um simples quarto velho. Como mora a maioria das pessoas numa cidade dessa, moram em quartos. O que você tem? É só um quarto. Você tem que dar, graças a Deus, você tem um quarto só para você. Porque a maioria nem quarto tem para você. Mora naqueles galpões enormes, você tem só a sua cama. E está tudo bem. Mas alguns aqui não vão se dar muito bem. Olha só. Eu quero meu quarto, quero minha casa. Vai ser problema. Vai ser problema. Ah, se ninguém roncar. Vai ser ronca. Se fosse só roncar, seria pouco. Que você vai perceber, da mesma forma, a gente não desdobra quando está dormindo aqui, a gente sai do corpo. E lá, sai do corpo, também sai do corpo. Também sai. Você se desdobra no seu corpo. E o problema é que nem sempre esse desdobramento é bom. Porque você começa a trazer lembranças ou imagens da encarnação ou de vidas antigas. Nossa, vem um pacote. Não é muito bom. Aí vira manicômio, né? E o que você acha que a gente vai ser tratado lá? Um verdadeiro manicômio. Todo mundo aqui é louco. O tratamento lá não é físico, o tratamento lá é psicológico. Sempre foi assim. Nós somos tratados psicologicamente. O tratamento físico é só muito momentâneo, muito rápido. O grande tratamento lá é cabeça. A maioria que tem problemas voltados a vícios aqui de uma maneira geral, e principalmente sexo, vão para lá de que jeito? Eles não podem ser tratados numa enfermaria padrão. Não pode. Eles têm que ser tratados num manicômio. Todos vão no manicômio. Todos. E não é só o vício do sexo, é o vício de qualquer outra coisa. É tratado num manicômio. Medo, hein? Medo? É assim que funciona. Bom, pessoal, se eu conseguir ir para o capítulo 2. Nós temos 30 capítulos aqui. Esse livro é muito bom. Eu acho que vocês deveriam. Esse capítulo 3, o 4, é para quem é médium. Dá uma lidinha, o 3 e o 4. É em página única. Esse 4 aqui eu acho que é mais pesado ainda. Ante o serviço. Quem é médio, eu recomendo que vocês peguem esse livro ante o serviço. Dá uma lidinha no capítulo 4 dele. Vocês não vão gostar do que está escrito aí, mas é para fazer assim. Capítulo 4, nos domínios da mediunidade.